Eu quero agradecer aos presentes, fazendo-lhes desde logo, com o agradecimento, uma recomendação. Eu não sou historiador, aliás, eu não sei se sou alguma coisa. Eu não sou um historiador. Mas passei muito mal este ano do centenário da República. E a razão é que eu não concordei com nada do que aqui até agora foi dito em teoria geral sobre a República. Eu sou um republicano. O 5 de outubro é com o 25 de abril de 1964, o 5 de outubro de 1910, é com o 25 de abril de 64, os dois grandes momentos e os únicos grandes momentos do Portugal do século XX. Com uma longa e importantíssima diferença. O 5 de outubro é uma revolução armada apoiada pela tropa e o 25 de abril é um golpe de Estado militar apoiado pelo povo. Estas características que venho tratar aqui hoje, isto é, da natureza de classe desta revolução e do seu significado, são completamente iludidas pela Comissão dos Descobrimentos. A nós cumpre-nos, neste debate de hoje, encontrar as causas que justificam a queda da República, a queda da monarquia. Isto é, porque é que, ao longo de 800 anos, um regime acaba por cair e quais são as razões que o explicam. E depois, o que é que fez a Comissão dos Descobrimentos do Centenário para que nós soubéssemos o que é que se passou. Foi nomeada uma comissão dirigida por um banqueiro. A comissão foi nomeada pelo Governo e pelo Presidente da República, naturalmente, como sendo um dos mais conseguidos atos da cooperação estratégica entre as duas presidências. A escolha desta comissão e da sua presidência não é um caso secundário, porque existe ainda vivo em Portugal o único homem, por acaso é um homem, podia ser uma mulher, o único homem a quem cumpriria formar e dirigir a Comissão do Centenário. Era o professor Vitorino Magalhães Godinho. É claro que o professor Magalhães Godinho não vende petróleo em Buliquém, nem também faz parte dos currículos daquelas universidades onde se tiram cursos de engenharia aos domingos. E é natural que ninguém se lembre do professor Magalhães Godinho. Mas o professor Magalhães Godinho, embora tenha 92 anos de idade, está inteiramente sólido nas suas disponibilidades mentais e continua a escrever artigos notáveis durante os 2 últimos anos, não só em defesa da língua portuguesa, mas também em defesa da própria República. E ninguém pode dizer que não se lembra dele, porque ele, já não tendo a idade necessária para dedicar-se às grandes investigações, como lhe era hábito, fez uma coisa ao país que foi oferecer à Biblioteca Nacional o ano passado o acervo de documentação que tem sobre a participação da República na guerra, de Portugal na guerra de 1914. O professor Magalhães Godinho, a escolha dele não é um caso acidental. É porque quem conhece o professor Magalhães Godinho, Vitorino Magalhães Godinho, porque há outro, quem conhece o professor Magalhães Godinho sabe que ele sempre fez do estudo e do trabalho da história um ofício e uma arma da cidadania. A história não é qualquer coisa para, como agora se faz, em que nunca houve tantos historiadores em Portugal como agora, e é por isso que não me confundam com eles. É que os historiadores são verdadeiros jornalistas da história. Eles não averiguam, não aprofundam, não estudam, não fazem nada. Fazem uns artigos de jornal para enfim, passar sobre a inteligência das pessoas um cortinado que, em vez de explicar, confunde. Nunca se teve tanto historiador em Portugal e nunca a historiografia foi tão baixa como é atualmente. O professor Magalhães Godinho, além disso, ao contrário do banqueiro, que a primeira coisa que fez à frente da Comissão foi publicar umas brochuras a mostrar que o avô tinha estado na Revolução do 31 de janeiro de 1891, que o pai tinha estado em 1910 na Revolução e que ele próprio tinha lutado a vida inteira como banqueiro para defender a República. Para além destas pequenas brincadeiras, o professor Magalhães Godinho tem mesmo um património ligado à própria Revolução Republicana. É que o pai e o tio do professor Magalhães Godinho são dois dos homens que tomaram de assalto o quartel-general da monarquia no dia 5 de outubro de 1910, pelas 9 horas da manhã. Exatamente fixada, esse quartel-general fixado,
no Palácio dos Almadas, ali ao largo de São Domingos, e não, como diz o historiador Rosas, no Carmo, é falso, o quartel-general não era no Carmo, ele está a confundir a Guarda Republicana com a República. Não, são coisas diferentes. Tomou de assalto o pai e o tio, foram das pessoas que tomaram de assalto esse quartel-general no Palácio dos Almadas. Notem bem, o Palácio dos Almadas foi onde nasceu a dinastia de Bragança e onde morreu a dinastia de Bragança. O país é muito diferente das comissões. O país é muito diferente dos acordos estratégicos entre Belém e São Bento. Porque onde a Comissão de Comemoração do Centenário nada fez, a não ser aqueles discursos que os senhores viram no 5 de outubro e que a todos os deixaram doentes, em que só se falou de responsabilidade, como quem diz, repetindo de uma forma enviesada o que já dizia o Salazar. Ora, que o mal da República foi a falta de responsabilidade. Eles nunca foram responsáveis. Aí é que está o mal. Agora, os senhores sejam responsáveis, aprovem o orçamento, aprovem o déficit, aprovem tudo. Isso é ser responsável. Pois, a Comissão fez isto, mas o país fez uma coisa diferente. É que nunca se viu, nestes anos todos, e eu já comemorei 50 anos da República e agora comemoro 100, nestes anos todos, nunca se viu um movimento cultural tão intenso à volta da República como agora. Não há associação, não há Câmara Municipal, não há atividade desportiva, não há nada que não tenha feito um colóquio, um comício, um debate, uma conferência sobre a República. Isto, bem ou mal, isto tudo foi feito à latra da Comissão Comemorativa do Congresso. E mais, quando a Comissão Comemorativa começou a publicar as suas primeiras brochuras sobre a família do banqueiro, começa a surgir no país um movimento editorial único acerca de coisas da República. Isto é, foram publicados ou republicados perto de uma centena de monografias, de livros. Não me refiro a artigos, não me refiro a coisas dessas, não. Livros sobre a República. E hoje nós temos um acervo documental para estudar a República como nunca houve. Bem, isto, eu estou a falar dos livros que me passaram pelas mãos, porque ainda é capaz de haver mais alguns. E depois acontece uma coisa engraçada. Dos 308 municípios que há em Portugal, cerca de um terço editaram materiais sobre a República. Vejam bem. Editaram livros, editaram revistas, editaram artigos, editaram uma quantidade de materiais, cada um localizado na sua paróquia, muitas vezes, sobre a República. E a República, afinal, toda a gente dizia que é um fenómeno que tinha acontecido em Lisboa, veio a verificar-se que não foi uma coisa que aconteceu em Lisboa, mas que aconteceu em todo o país em 1910, como agora estas publicações vêm demonstrar. Estas comemorações vieram também deitar por terra alguns dos grandes teóricos da história moderna. E para não estar aqui a falar de nomes, alguns deles chegaram, por exemplo, é o caso da Universidade Nova, com o Dr. Fernando Rosas, chegaram a ser levados ao colo para estudar a história recente. E ele dirige, na Universidade Nova, que aliás é das melhores universidades que nós temos, um departamento, que é o Departamento de História Contemporânea. E até hoje toda a gente pensava que só havia um sabichão em matéria de história. Eu não sou historiador, já avisei. Só havia um sabichão em história moderna. Era o Dr. Fernando Rosas. Quando o Dr. Fernando Rosas acordou, havia a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, as diversas faculdades da Clássica de Lisboa, a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora, todas tinham editado livros notabilíssimos sobre a Revolução de Outubro, a nossa Revolução de Outubro. Todos tinham editado uma quantidade enorme de livros e o departamento que tinha por missão ensinar a história moderna aos portugueses publicou um livro do Dr. Fernando Rosa com os seus amigos, com uma matéria de uns 20 ou 30 artigos, nos quais se inclui disparates como aquele que o quartel-general da monarquia era no quartel da Guarda Republicana no Carmo. E este homem, que evidentemente não é responsável pelas diversas estupidezes que se dizem sobre a República, este homem foi a um programa de televisão, e o senhor já vai ter reparado, foi aí que ele viu que o mundo afinal era outro, e que havia uma boa dúzia de indivíduos que sabiam mais da República do que ele e todos os seus homens e mulheres do Departamento de História Contemporânea da Universidade Nova. Só teve uma saída. Foi largar o Parlamento, dizendo que precisa de investigar, mas já não vai a tempo de investigar dentro deste grande movimento que depois teve a oportunidade de pôr a República ao alcance dos portugueses. Eu vou tratar, isto é um mundo
muito grande e eu não posso abordar todas as coisas. Vou apenas abordar aquilo que eu penso que é importante para os comunistas. Extremamente importante. As causas que levaram à Revolução e a Revolução em si. E só vou falar daquilo que os outros têm falado de modo que eu não concordo. Isto é, vou dar a minha opinião sobre os pontos em que eu discordo dos outros. E, naturalmente, os senhores depois escolhem o que quiserem e estudem, porque é muito bom estudar estas coisas. Como os senhores sabem, Portugal foi o primeiro país do mundo a fazer uma revolução burguesa. Foi em 1383, 1385. A primeira da história do movimento que levou esta nova classe ao poder. É claro que esta revolução foi traída, não havia condições, não vamos perder tempo com ela, e só no século XIX é que se volta a insistir numa revolução burguesa, já depois da grande revolução da independência americana e da grande revolução francesa de 1789. O que é que caracteriza esta revolução liberal em Portugal? É que ela terminou por um empate. Foi feita uma revolução pela esquerda, que é conhecida como os vintistas, em 1920, quando o rei até estava no Brasil. Esta revolução foi, pela esquerda, outra vez reativada na revolução chamada Revolução de Setembro, que os senhores já ouviram falar. E depois temos, além desta ala esquerda, uma outra ala direita, a ala miguelista, que se envolveu numa guerra civil, que foi das mais cruentas que houve em qualquer país da Europa que se quer examinar. Uma revolução de uma crueldade absoluta. E esta revolução terminou por um empate, porque as potências estrangeiras que temiam esta revolução, o desenrolar normal desta revolução, que era à esquerda, as potências estrangeiras conhecidas como a Santa Aliança, intervieram em Portugal e impuseram pela Convenção de Gramito um empate através da Carta Constitucional. A nossa Revolução Liberal é a revolução que acaba na Carta Constitucional. E a Carta Constitucional, o que é que nos diz? Não vale a pena, não venho para aqui falar de direito, mas chama a atenção de uma coisa. A Carta Constitucional dizia que, enfim, o poder reside na nação, não dizia que era no povo, dizia que o poder reside na nação e que havia 4 poderes específicos. Havia o poder executivo, que era o governo, havia o poder legislativo, que era constituído por 2 câmaras, a Câmara dos Pares vitalícia, com membros vitalícios, e a Câmara dos Deputados, e havia o poder judicial, que eram os tribunais, e o poder moderador, que era o rei. O rei é que exercia o poder moderador. Quando as revoluções tinham de estar todas, ou o rei pela borda fora, ou o rei sem poderes, ou o rei pela borda fora, como aconteceu em França, ou o rei sem poderes, como aconteceu na Grã-Bretanha, aqui em Portugal o rei tem poderes. Portanto, é uma monarquia em que o rei tem poderes. E quais são as consequências deste poder moderador? Este poder moderador tem como consequência a condução a um impasse de uma revolução que tinha ficado empatada. É aqui que aparece a República, para desempatar esta revolução. Mas eu tenho que dizer mais qualquer coisa sobre isto. Como o rei é que nomeava a República, para desempatar esta revolução. Mas eu tenho que dizer mais qualquer coisa sobre isto. Como o rei é que nomeava, que escolhia o chefe do governo, o poder moderador consistia nisso. O rei escolhia o chefe do governo. O chefe do governo procedia a eleições. O chefe do governo ganhava as eleições, e já vos dizer como é que ganhava sempre. O chefe do governo ganhava as eleições e depois passava a governar. Isto foi andando de modo que só havia 2 partidos. O partido, a certa altura, o Partido Regenerador e o Partido Progressista. Quando o Partido Progressista estava isolado, o rei chamava o chefe do Partido Renovador, que tomava conta do poder, fazia eleições, ganhava as eleições e ia para o governo. Quando este governo estava isolado do povo, o rei chamava o chefe do Partido Progressista, o parceiro do Partido Progressista formava o governo e ambos tinham a mesma política. Os senhores já ouviram isso em qualquer parte, não ouviram? Já ouviram. Faziam as mesmas coisas, faziam a mesma política, só que ia mudando do governo e o governo era, no fundo, sempre o mesmo. Isto é uma coisa curiosa, porque como é que as pessoas ganhavam as eleições? A coisa é muito simples. As eleições, quando se fazia as eleições, havia leis eleitorais. Quer dizer, além da lei constitucional, havia também leis que diziam como é que se fazia as eleições. E então as eleições faziam-se da seguinte maneira. Primeiro, no país inteiro, fora os grandes centros, os círculos eram uninominais. As pessoas também já ouviram isto, não ouviram? Também há alguém que quer os círculos uninominais. Ora, estes círculos uninominais significam que em cada círculo havia apenas um deputado eleito. E quer dizer que no país inteiro, o segundo partido podia ter 49,99% dos votos que não elegia nenhum deputado. E o outro partido que tivesse 50,01% dos votos elegia os deputados todos. Isto é a história dos círculos uninominais que o PS e o PS querem que na revisão constitucional volte a aplicar-se em Portugal. Portanto, no que diz respeito ao campo,
As eleições estavam ganhas porque só havia 2 partidos. E como é que se votava no campo? Depois volta à cidade. Como é que se votava no campo? Pelo sistema dos caciques. O que é o sistema dos caciques? Isso aí tem que se compreender como é que funcionavam os partidos. Os partidos que existiam naquela época eram partidos, como é que se diz? Os advogados representam os interesses dos seus constituintes. São partidos que representam esses interesses dos seus constituintes enquanto indivíduos, não enquanto massa, mas enquanto indivíduo. Então, em cada aldeia havia um indivíduo, que era o cacique, que levava os homens dessa aldeia, atenção, que só votavam pessoas com mais de 21 anos de idade, que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família, o que dava para aí 300 mil, mais ou menos, em todo o país, num país que já nessa altura tinha quase 6 milhões de habitantes, 5 milhões e meio. O cacique imprimia os votos, atenção que os partidos é que imprimiam os votos. Os votos não eram impressos pelo Estado. Cada partido imprimia os seus votos. Mas os senhores também devem estar lembrados disto, porque durante o fascismo também era assim. Cada partido que concorria imprimia os seus boletins de voto. E quando ia votar, a gente via quem é que estava a votar. O voto era tão secreto que a gente dizia estava a votar na oposição, que estava a votar na situação. Porque eram diferentes os papéis e facilmente sabiam quem é que o indivíduo estava a votar quando votava. E o cacique pegava nos seus boletins de voto e dizia: se o rei nomeou este indivíduo para chefe do governo, é ele que vai mandar. Eu agora ponho os meus votos a favor dele e vou lá dizer o que é que quer, em troca. E era assim que isto funcionava. Portanto, o cacique, hoje era o cacique do Partido Regenerador, nas próximas eleições era o cacique do Partido Progressista, e assim sucessivamente. E os votos? Os votos eram dados de acordo com o papelinho que o cacique metia nas mãos das pessoas. Isto era assim que se passava. Parece que foi no século passado. Sim, foi no século passado, mas até há pouco tempo. Quer dizer, há pouco tempo no século passado. Bom, isto tinha como consequência que era preciso reunir as pessoas para votar. E também se fazia isso muito simplesmente. O cacique comprava um carneiro, fazia um ensopado de carneiro, traziam os garrafões de vinho e os homens, com poder direito do voto na aldeia, reuniam-se à volta do carneiro, comiam o carneiro, bebiam o vinho e iam votar. É daqui que vem a expressão a carneirada. Quer dizer, as pessoas que votam como os carneiros. E os senhores não pensam que o carneiro é assim tão mau como isso. Porque, talvez não saibam, mas o carneiro era a segunda carne mais cara daquele tempo. A mais cara era a galinha, a segunda era o carneiro e a terceira era a vaca. A vaca era a carne mais barata. Era aquela carne que as pessoas não gostavam. Portanto, o cacique, mesmo assim, ainda escolhia uma boa carne. Aliás, o Camas tem um epigrama muito engraçado sobre isto, que se me permitem um desviozito, que eu vou lá para mais. Um dia o Duque de Aveiro, uma das grandes personalidades do país, pede ao Camões que lhe faça um madrigal para uma das senhoras do Duque. O Duque tinha uma amante em qualquer sítio. Infelizmente era quase analfabeto e, portanto, pedia ao Camões que lhe fizesse um madrigal para a sua senhora. E que lhe dava uma galinha. O Camões fez um madrigal, mas a galinha nunca mais apareceu. E passou tempos e tempos e tempos, e a certa altura o Camões recebe uma proposta de carne de vaca. Ora, a carne de vaca era a mais barata que havia no tempo. A galinha era a mais cara. O Camões, evidentemente, respondeu com toda a elegância com um epigrama de céu. Eu já via taberneiro vender vaca por carneiro, mas não vi por vida minha vender vaca por galinha, senão ao Duque de Aveiro. Portanto, isto já veio que a carneirada tinha uma coisa que vem de longe. E este epigrama mostra qual é o valor das carnes do século XVI até o século XIX. Às vezes, os poetas dizem coisas muito interessantes que a gente nem sequer dá por conta delas. Bom, e agora, como é que se votava nas cidades? Nas cidades votava-se por lista. E era eleita a lista mais votada. Portanto, não havia hipótese do partido escolhido pelo rei, do partido cujo chefe era nomeado pelo rei, não ganhar as eleições. Ele é que organizava as eleições e, portanto, ganhava sempre as eleições. Não há nenhuma exceção. Até a Revolução Republicana, em que o homem escolhido pelo rei não ganha essas eleições. Até há um poeta algarvio, um grande poeta, diga-se de passagem, que foi o autor da Cartilha Maternal, que escreveu também um epigrama sobre essa situação. Porque os senhores vejam, portanto, essas eleições eram para a Câmara dos Deputados. Mas depois havia uma outra Câmara alta, que era a Câmara dos Pares. E é claro, como o rei, os pares são vitalícios, os que tinham sido nomeados na anterior gerência não podiam ir para a rua. Então o rei, cada vez que havia um novo governo, tinha que nomear novos pares. E a certa altura, tudo era par do reino. Que havia aquela história que se contava, que era a boca que se dizia em Lisboa: foge cão que te fazem barão.
E o cão dizia, mas para onde se me fazem visconde? Não havia hipótese. Era preciso, todas as vezes que havia eleições, tinha que se nomear uma nova Câmara e, portanto, mais pares para dentro da Câmara Alta. O governo ganhava as eleições da Câmara Baixa e o rei punha lá a maioria que lhe faltava na Câmara Alta. E a Câmara ia crescendo sempre por aí fora. Bom, mas ganhava sempre as eleições. E o poeta Algarvio dizia assim, este foi o homem que fez a cartilha maternal, onde alguns de nós ainda estudaram. Há entre el rei e o povo, por certo, um acordo eterno. Forma el rei governo novo, logo o povo é do governo. Graças a esta harmonia, o governo, o ministério, ganha sempre as eleições por enorme maioria. Bom, isto era o que nós tínhamos. Claro, todos nós estamos a ver a que é que isto conduz no meio da brincadeira que eu meto nestas coisas. Isto conduz a um bloqueamento do sistema. Não há hipótese nenhuma do sistema, porque não admite ninguém de novo fora, dentro do regime, ninguém de novo nas câmaras, ninguém de novo pode ser eleito e o governo não pode mudar daqueles dois governos. Isto é o resultado a que chegou o tal empate de que eu vos falei. É claro que a certa altura as contradições vão desaparecendo, vão desabrochando e isto tem que ter uma solução, de uma maneira ou de outra tem que ter sempre uma solução. É nesta altura que aparece um partido, dois partidos, o Partido Socialista, em 1875, e o Partido Republicano, em 1876. O Partido Socialista é o partido da Primeira Internacional, não se esqueçam disso, é o partido de José Fontana, é o partido de Antero de Quintal, não tem nada a ver com esta canalha que lá está no poder hoje. São coisas completamente diferentes. E o Partido Republicano, que aparece em 1876, aparece logo a seguir à Comuna de Paris também. O Partido Republicano é um partido avançado para a sua época. Alguns dos dirigentes dos partidos republicanos invocam a Comuna. Bom, estas contradições políticas têm por trás um problema económico. Qual é o problema económico? É que, como só há dois partidos, só há uma economia e só há uma concepção económica. Seja um ou outro partido que esteja no poder. Fontes. Uma regeneração, um golpe de Estado de Saldanha, não quero entrar muito por aí. E o primeiro chefe do governo escolhido, depois dessa revolução, dessa revolta do Saldanha, é precisamente o Fontes Pereira de Melo. E o nome na rua. O Fontes Pereira de Melo tem esta concepção política. Nós portugueses, devemos ocupar no mundo o lugar que a divisão social do trabalho nos reserva. Portanto, se nós não temos minas, não temos indústria, não temos nada, só podemos limitar-nos a fornecer aquilo que a natureza diz que nós podemos fornecer. O que é que nós podemos fornecer? Nós podemos fornecer sardinhas, nós podemos fornecer rolhas de cortiça, nós podemos fornecer vinho do Porto, nós podemos fornecer até umas vacas vivas, que exportavam vivas, lá tiradas do Minho para baixo. E isto era o que nós fornecíamos. Mais ou menos. E o que é que nós recebíamos? Recebíamos as matérias, as mercadorias dos países altamente. Portanto, numa situação que era esta. O nosso governo exportava coisas de valor baixo e importava coisas de valor alto. E o governo de Fontes, que está até 1851, quase 1890 no poder, o governo de Fontes diz, para desenvolver o país eu tenho que manter este equilíbrio internacional, cada um se preocupa com as suas capacidades e eu vou fazer pontes, portos, caminhos de ferro, etc, etc. Os meios de transporte. E, evidentemente, consegui fazer isso com um déficit orçamental notável. E como é que se combatia o déficit orçamental? Os que já ouviram isto tudo. Eu, se calhar, que nem devia vir cá. Como é que se combate este déficit orçamental? No tempo do Fontes era fácil. Primeiro era fácil porque os impostos que se pagavam eram quase nenhum. Só se pagava imposto sobre a terra. Não era a dízima que se pagava sobre a terra, não se pagava mais nada. Portanto, não havia mais impostos. E o Fontes tem a capacidade de introduzir novos impostos, o que vai aumentar a parte que o Estado assambarca à produção nacional. Mas não. Naquela altura coincide também com o facto de que há uma imigração para o Brasil poderosa. Eu vou voltar aí outra vez a este ponto da imigração. E o Brasil, que naquela altura vivia um período de grande desenvolvimento, os imigrantes mandavam para cá os dinheiros. E as remessas dos imigrantes serviam para contrabalançar o déficit deste balanço atrás das suas correntes. Portanto, tínhamos os déficits, o dinheiro dos imigrantes e tínhamos a venda daqueles produtos que, na altura, eram mais ou menos bem pagos. Era o que nós tínhamos. O vinho para a Inglaterra, por exemplo,
os casulos de seda, do bicho da seda, que se fabricavam em Trás-os-Montes, na beira interior, e até em Lisboa, eram enviados para a França, onde iam sustentar a indústria de sedas de Leão. A cortiça, houve logo uma quantidade enorme de greves da cortiça, porque eles queriam vender a cortiça à prancha, e os operários da cortiça queriam vendê-la já transformada em rolhas e outras coisas. Houve greves monumentais por causa disso. E, portanto, quer dizer, havia uma forma de contrabalançar o déficit da balança de transações correntes, isto é, entre o que vendemos e o que importamos, entre o que exportamos e importamos, havia uma maneira de contrabalançar, como aqui no tempo do fascismo também houve. Lembra-se das remessas dos imigrantes, ainda no tempo do Soares, as remessas dos imigrantes safaram, em parte, a imposição do Fundo Monetário Internacional, que veio cá 2 vezes depois do 25 de Abril. Bom, mas isto tudo corre bem até um momento. Qual é o momento? É um momento curioso. A professora Miriam Alpern Pereira tem um livro que se tornou clássico, estuda esta história, todas as pessoas podem ir lá ver que aprenda mais do que por mim. E outros, mas isto é um dos que me estou a lembrar. O que é que acontece? Acontece que exatamente nesta altura, em que sai o Fontes Pereira de Melo, e entre outros, a filoxera, uma doença da vinha que liquida completamente a vinha, chega a Portugal, vinda da América onde ela apareceu. E a vinha do Douro desapareceu totalmente. Portanto, uma das nossas fontes principais de exportação, pura e simplesmente desapareceu. Parece que é bruxedo, mas não é. Aparece também uma praga sobre os casulos do bicho da sede. E nós deixamos de poder exportar o único casulo do bicho da sede. E para como dos azares todos, há, nesta economia do Atlântico, em que nós vivíamos com o Brasil, uma crise internacional na Europa e no mundo inteiro, que faz com que o Brasil deixe de referenciar a sua moeda ao ouro, há uma desvalorização da moeda brasileira e as remessas que vinham para Portugal continuaram a vir, só que não tinham valor. E, portanto, entramos pura e simplesmente em bancarrota. Bom, quando se está em bancarrota, lembro agora, convém lembrar o que se passava também naquela altura com os teóricos. Existe um dos teóricos, um grande escritor, aliás, o João Pedro Oliveira Martins. O Oliveira Martins é um homem muito curioso, porque é um escritor que tem um estilo absolutamente notável, com sínteses absolutamente magistrais, como uma história, como aquela síntese de que a regeneração é o nome português do capitalismo. É uma das sínteses. Escreve uma quantidade de livros, tem uma capacidade de escrita enorme, e diz, foi em parte fisiocrata, isto é, a terra que é importante, e depois, nessa altura, muda disto e escreve um livro, que é o Portugal Contemporâneo, em 2 volumes, e num dos livros diz: uma granja e um banco, eis o Portugal português. Era assim que ele atacava a nossa economia. Por um lado uma agricultura, por outro lado um banco. Não temos oficina. A oficina é a alma da nação. Bom, quem ouve falar um socialista destes, claro que está a levar aqui a falar uma oficina por indústria, por fábrica, como toda a gente consegue compreender, naquela altura da bancarrota, é nomeado para o governo, pelo rei, um cidadão chamado José Eugênio Dias Ferreira, que é avô de um indivíduo que todas as semanas, num canal de televisão, faz umas declarações sobre a ruína do Sporting, e depois é irmão de uma outra senhora que todas as semanas no Expresso faz umas declarações sobre a ruína da pátria. Ora, este avô do passado diz para isto, para isto, só indo chamar o nosso amigo, e o nosso amigo João Pedro, vem, deixa eu ver se eu tenho para aqui alguma coisa com as medidas dele, José Eugênio Dias Ferreira, chefe do governo de janeiro de 1992 e fevereiro de 1993, chama Oliveira Martins para a pasta da Fazenda, ou seja, das Finanças. O novo ministro, na altura socialista, lançou imediatamente as primeiras medidas de saneamento financeiro. Agora reparem, um socialista. Primeiro, taxa entre 5% e 20% sobre os ordenados, soldos e pensões. Vocês já ouviram isto em qualquer sítio, não é? Segundo, uma taxa de 30% sobre os rendimentos da dívida pública interna, que eram os aforros das pessoas do povo. Porque sobre a dívida pública externa, o gajo não lançou taxa nenhuma, evidentemente. Depois, renegociação da dívida externa. E a renegociação, digo já aqui, foi feita da seguinte maneira. O principal país, que era a Inglaterra, em quem tinha dívidas, como é hoje a Alemanha, não é? Também criou o dinheiro todo e criou o dinheiro inseguro. Então, o único monopólio que o Estado tinha era o monopólio dos tabacos. E então,
tudo aquilo que o Estado arrecadava para o tabaco ia diretamente para a Inglaterra. Não passava sequer nos nossos cofres, não passava transitoriamente. Porquê? Porque estava tudo indexado ao pagamento da dívida externa. Bom, e depois, uma outra coisa, foi a única coisa que ele fez bem feito, que foi o aumento das pautas alfandegárias quanto à matéria de importação. Os artigos importados começaram a ter taxas mais altas. Isto teve como consequência que, para vendermos para as colónias os nossos produtos, começámos a ter uma indústria têxtil, que o Tratado de Mituín, celebrado no século anterior, nos impedia de ter. Porque isso é a única coisa que ele fez de bom. O resto os senhores já conhecem, é o Sócrates, na sua primeira encarnação. Pois é. Vocês pensam que eu estou a dizer isto? De má vontade. Mas não de verdade. É que passam-se 100 anos e já ninguém se lembra de nada. Este é que é o problema. Porque passam-se 10 anos e já ninguém se lembra de nada, quanto mais 100 anos. Não é? Bom, isto tem como consequência, portanto, que o país está na bancarrota. E foi chamado um socialista para salvar o país da bancarrota. Coisa que a gente também fez aqui várias vezes. Com o Soares primeiro, depois com o Sócrates, com o Guterres, com várias gente. E os senhores já estão a ver qual é a situação económica do país durante este período em que só houve 2 partidos. Como é que a economia do país se desenvolve? Bom, mas no país havia classes sociais. Quais eram essas classes sociais? É aqui que eu queria entrar numa coisa que é um bocadinho mais complexa, mas mesmo assim as pessoas, com a vossa inteligência e experiência da vida, chegam lá facilmente. Os senhores nunca sei se repararam que em Portugal, na propriedade que há no campo, até os vossos dias, havia um setor da propriedade que era a pequeníssima produção, portanto a pequena parcela, a minúscula parcela de terreno, que era a esmagadora maioria, que empregava a esmagadora maioria dos ativos no campo. Quer dizer, neste século que estamos a falar de 19, era cerca de 70%, 67% das propriedades agrícolas tinham menos de 2,8 hectares, eram pequeníssimas parcelas. E os latifundiários eram 0,1%. E nunca ninguém quis mexer nisto. Esta estrutura fundiária é uma estrutura muito engraçada, porque o Marx estudou os problemas da acumulação na agricultura para chegar ao capitalismo. Mas os capitalistas portugueses nunca quiseram mexer nesta estrutura fundiária da agricultura. Porquê é que nunca quiseram mexer? Porque a pequena propriedade fornecia o imigrante. E porque a pequena propriedade fornecia o operário barato. E, portanto, nunca ninguém mexia. E no latifúndio também nunca ninguém mexia, porque o latifúndio era um dos sustentáculos do poder. Para verificar como isto funcionava, os governos da altura formaram uma coisa que chamava-se o pão político. Como se não fosse tudo político, incluindo o pão. O pão político. Em que é que consistia o pão político? O pão político consistia nisto. Nós tínhamos latifundiários que começaram a produzir trigo no Alentejo. Mas, como os senhores sabem também, o Alentejo não tem condições para produzir trigo. Nem de terra, nem edáficas, já não sei se está para aqui algum, não digo veterinário, mas algum homem destas matérias, não tinha condições para produzir trigo em condições como tinham os Estados Unidos da América, o Canadá, a Rússia ou até a Argentina. Quer dizer, se nós comprássemos o trigo lá fora, tínhamos o pão muito mais barato. Mas nesse caso tínhamos que mandar os latifundiários pela borda fora. Então os governos fizeram um acordo muito simples. Como os latifundiários não produziam trigo suficiente para o pão o ano inteiro, digamos que durante 6 meses comprava-se o pão dos latifundiários alentejanos ao preço que eles queriam. O governo fixava o preço do pão ao público e pagava aos alentejanos a um preço mais alto do que aquele que estava no mercado. Durante a segunda parte do ano, ia comprar o trigo à Argentina muito mais barato, ficava com o dinheiro, porque o pão nunca baixou de preço, ficava com o dinheiro para depois ir pagar no ano seguinte aos latifundiários o preço mais alto que lhes era obrigado a pagar. Quer dizer, criou-se aqui uma relação baseada exatamente nesta exploração da terra, em que a terra tem imensas pequenas propriedades e tem só um pequenino, que é do sul para baixo, do Tejo para baixo, um pequenino sector de latifundiários. E é claro que os sectores médios da produção são expressivas face a estes números que eu vos estou a dar e para não cansar com números. E mais, como é que este sistema mantém a indústria? É aqui outra coisa curiosa. É porque, aparentemente, até agora, parece que o sistema só mantém as relações de produção no campo. Não. Mantém também as relações de produção na própria indústria. Porquê? Porque é um lugar em que o camponês, o pequeno camponês, não conseguindo viver do que produz, tem que ir procurar um complemento de trabalho na cidade ou na indústria e, portanto, trabalha 2 vezes. Trabalha na cidade, na indústria e depois trabalha no campo. E o patrão só lhe paga uma parte do salário, porque a outra parte do gasto tem que ir buscar ao campo. Portanto, este sistema é magnífico para manter o sistema de acumulação portuguesa. Só que esse sistema de acumulação portuguesa tem como consequência que a produção industrial portuguesa nunca se desenvolve.
Porque está sempre baseada no erro de um salário mínimo, ainda por cima compensado por uma desgraça, que é ir para o canto trabalhar praticamente de noite para poder ter comida para alimentar a família. Esta estrutura que nunca ninguém estudou, não existe ainda um estudo feito sobre o sistema da acumulação primitiva em Portugal. Toda a gente falou disso, mas ninguém conseguiu estudar o assunto. E este assunto merece um estudo absolutamente urgente, porque é aqui que está a origem das mazelas que nós corremos hoje. Estamos num país desgraçado e então, dos partidos, aparece o Partido Republicano. O Partido Republicano começa a ser um partido muito tranquilo, muito, assim, uma espécie de bloco de esquerda, uma coisa sem grandes problemas. Pois, o que é que o Partido Republicano queria? O Partido Republicano queria que se acabasse com essa história do artigo 26 da Carta Constitucional, que dizia que o país tinha uma religião e que toda a gente era obrigada a ter uma religião. Todo o português ninguém podia ter uma religião que não fosse a religião católica. Mas isto era uma coisa completamente absurda. Eles preocupavam-se com isto. Por exemplo, o professor José Falcão escreveu uma espécie de catecismo do republicano e a gente tem aquilo nem serve para limpar sapatos. Quer dizer, uma coisa medíocre, pequenina, mesquinha, mas que não leva a revolução nenhuma. O que é que faz então que este partido mesquinho de repente se transforme num partido revolucionário? Revolucionário para a época, atenção, para a época. É muito simples. Este partido encontra pela frente um problema nacional. Diz, pois, isto de facto, porque é que nós nunca mais conseguimos ganhar umas eleições? Temos hipótese nenhuma. Ganhar umas eleições. Para ganhar umas eleições, ou se tem que ir para a guerra, não há outra forma de... Mas se nós fizermos aqui uma coisa diferente, começaram então a preocupar-se com os símbolos da nação. Começam a preocupar-se com isso. E a primeira coisa que fazem é, um dos símbolos é Camões. Bem, eu já o citei aqui hoje, por razões diferentes. Um dos símbolos é Camões. E então organizam, convidando para isso os monárquicos, organizam as celebrações do terceiro centenário de Camões, que ocorreram da morte de Camões, que ocorreram em 1880. Bom, o país inteiro levantou-se por estar de facto de fome, porque morria para as esquinas. Não tinha forma de desenvolver a sua capacidade, a sua atividade. Triste, imigrante, um país chato. Ora, este país chato levanta-se em defesa do Camões como se fosse uma coisa fundamental. E o Camões faz uma manifestação que foi a maior manifestação que houve em Portugal até aí. Nunca tinha havido uma coisa semelhante. Em Lisboa, no Largo de Camões já existia a estátua, e onde pela primeira vez, exigir que se marcasse o dia 10 de junho como dia da pátria, o que os gajos, aliás, nunca aceitaram, os monarcas, como dia da pátria, e criou-se ali uma situação nacional curiosa. Isto é, as comissões que criaram esta manifestação eram as estruturas de base do futuro Partido Republicano. O Partido Republicano começa a distinguir-se dos partidos porque é o primeiro partido de massas que acontece em Portugal. Os outros, como eu vos disse, tinham 3 ou 4 pessoas e não tinham estrutura. Eram os partidos que eram uma espécie de advogados de todo o país. Este não. Este começa a ter uma espécie, não digo células, mas uma espécie de comissões para organizar a festa do tricentenário. E estas comissões começaram a ser o lugar onde entraram os republicanos, porque eles é que dirigiram a festa. Bom, mas não começaram a achar que havia outras coisas que se podia fazer. Por exemplo, eles também eram contra o facto de que a Igreja Católica tinha um monopólio do registro. O indivíduo nascia, era registado na Igreja. O indivíduo morria, era registado na Igreja. O indivíduo casava, era registado na Igreja. Não havia um registro civil. E como não havia um registro civil, a Igreja tinha um poder sobre o cidadão. Diz que ele nascia até que ele morria. Eles criaram uma coisa muito simples. Uma associação promotora do registro civil. E impuseram o registro civil. E as comissões promotoras do registro civil não eram células. Passaram a ser aquilo que hoje, se não fosse para fazer-vos rir acerca do que se passa no Sporting, eu diria, a galáxia do Partido Republicano. Ora, esta galáxia de coisas foi-se desenvolvendo. A certa altura, se nós criássemos escolas e criaram os centros republicanos que ainda hoje existem. E o centro republicano era escola, era oficina, era lugar de discussão, era lugar de enterro, era lugar de nascimento, era lugar de casamento, era tudo. Estes centros republicanos criaram a base do Partido Republicano, que, no entanto, nunca teve células, nem nunca teve inscritos. Já agora, passarem, se me permitirem, se ainda não estão muito cansados, quando tiverem um dia que eu vou-me embora, de passagem, aconteceu uma coisa. A primeira vez que há células no Partido Republicano e inscrições de indivíduos que pertencem ao Partido Republicano é que o Partido Republicano de Esquerda Democrática, os canhotos, foi o único partido que lutou contra o fascismo quando ele veio. E a que fazia parte, Manuel Gregório Pestana Júnior, o avô do Dr. Garcia Pereira. Bom, que outras
coisas é que eles pensaram a seguir fazer o primeiro centenário da morte, o primeiro centenário da morte do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi o primeiro homem que pôs os jesuítas na rua. Isto é, o primeiro homem que expulsou, acabou com a sociedade dos jesuítas e expulsou-os de Portugal. Ora, isto era fundamental para os republicanos, que aliás também já tinha a própria Revolução Liberal, tinha também tomado no princípio da Revolução Liberal, também tinha expulso as ordens religiosas e uma quantidade de outras coisas, mas naturalmente, como aquilo acabou empatado, eles voltaram a entrar. Mas uma série de comissões para o centenário que exigiu que se pusesse na rotunda a estátua do Marquês de Pombal. Coisa que, com vergonha minha, só se conseguiu no tempo do Salazar. Porque, na verdade, a estátua estava feita, mas nunca ninguém a punha lá. A estátua, o pretexto para não passar a estátua, é que para levá-la para ali, ela foi feita é hoje um museu militar, para levá-la para ali era preciso deitar o arco da rua Augusta abaixo, ninguém queria deitar o arco da rua Augusta abaixo, o Marquês nunca mais aparecia na rotunda. Bom, é assim que aparece a tal estrutura de massas do Partido Republicano. Mas esta estrutura de massas deu para as primeiras eleições a que o Partido Republicano concorreu. E aqui surge uma outra coisa curiosa. É que o apoio do Partido Republicano está nas cidades. Quer dizer, está nos operários, está nos artesãos, está nos soldados, está nos marinheiros, como o Partido Socialista em parte, até anarquistas. É aí que está o apoio. Porquê? Porque a classe operária, que entretanto vai crescendo e se vai concentrar em Lisboa, Lisboa em 10 anos quase duplicou, entre 1900 e 1910, quase duplicou de população, a viver nas condições mais miseráveis que se pode imaginar, com a fuga para a cidade, a tal fuga que alimentou tudo, a imigração, o operário barato, que aumentou tudo. E aqui, nestas circunstâncias especiais, o Partido Republicano concentrava o seu voto nas cidades. A cidade do Distrito de Lisboa, pertencia a Setúbal na altura, no Distrito de Lisboa, e do Porto. E eles só conseguiam eleger, uma exceção em Coimbra, só conseguiam eleger pessoas nestas cidades. Porque aqui tinham o seu voto concentrado e conseguiam, nesta tal luta de listas, conseguiam muitas vezes ganhar. E lá punham um ou outro, primeiro foi no Porto, depois foi em Lisboa, e foram sempre subindo a sua representação. E a certa altura aquele sistema voltou-se contra a própria monarquia, porque eles próprios ganharam a Câmara de Lisboa nas vésperas da Revolução e a Câmara de toda deles. Bom, isto é o que, mesmo assim, para deitar abaixo a monarquia não chegava. E então aparece a coisa mais extraordinária que alguma vez se fez em Portugal. Quer dizer, a organização conspirativa mais Portugal que é a carbonária. Os senhores não sabem que é proibido falar da carbonária. Mas a carbonária é a coisa mais extraordinária que se possa imaginar. Foi a carbonária que fez a Revolução. A carbonária chegou a ter organizado, perder um pouco de tempo só para vos explicar. A carbonária é uma coisa que já existia em Portugal, em Coimbra. A carbonária dos estudantes. Depois aquilo deixou de ter uma grande importância e passou-se a criar esta carbonária portuguesa, criada pelo gênio do indivíduo chamado Luz Almeida, que era um homem que tinha o curso superior de letras e que era bibliotecário e arquivista. Trabalhava na Biblioteca Nacional, que era ali onde hoje onde era antigamente a Faculdade de Arquitetura, a seguir ao Chiado. E este homem, que era um homem que não falava, não tinha grandes expressões do rosto, entrava no seu trabalho de manhã, fazia o que tinha a fazer, sentava-se à janela, lia tudo o que havia para ler. Ia lendo. E é este homem que organiza esta estrutura. A carbonária é constituída por células que têm na base uma coisa chamada o canteiro. A carbonária, como os senhores estão a ver, diz respeito à floresta, ao carvão que se fazia nas florestas. Tem essa mitologia. E então, a carbonária portuguesa tinha na base o canteiro. O canteiro era constituído por 5 cidadãos, chamados lenhadores, e que entre si se tratavam obrigatoriamente por tu, e além disso, quando falavam deles, falavam como o meu bom primo, os bons primos. Sabes disto? Sabe? As pessoas, quando havia um ritual para admitir um indivíduo na carbonária. Ou o sujeito entrava na carbonária e estavam lá 4, outros tínhamos, que eram 5, que já estavam 4. Quando entrava o novo entrava de cara descoberta e os outros tinham com uma máscara que nunca tirava. O indivíduo novo não sabia quem eram os antigos sabiam quem era o novo. E era submetido a um ritual de perguntas muito engraçado. A primeira coisa que lhe passava para a mão era um punhal. Perguntavam se ele era capaz de matar um traidor com o punhal. Isso era ali logo, a coisa acabava. E eles mataram traidores com o punhal. Não foi assim um hecatombe, mas alguns foram mortos com o punhal. Depois disto, perguntavam qual era a religião.
E o tipo tinha que dizer que não tinha religião nenhuma. Porque se tivesse qualquer religião, não era admitido na Carbonária. 40 mil homens organizados desta maneira, numa altura em que a religião obrigatória em Portugal era o cristianismo. Era o catolicismo. Quer dizer, havia 40 mil indivíduos que não tinham religião. Até que, por sua vez, 4 canteiros formavam uma choça. Numa choça tinha que haver 5 canteiros, já dava 20. Depois a choça, os representantes da choça, 4, tinham que constituir uma barraca. Os senhores agora multiplicam isto tudo, já veem em quantos é que vamos. Depois a barraca tinha escolhia os seus chefes, os mestres de barraca, que constituíam a venda. E a venda tirava um elemento que constituía a alta venda. E a alta venda era constituída por os homens que dirigiam, de facto, a Carbonária. Entre os quais o Luís de Almeida, o Machado Santos e outros. Esta Carbonária, que existia em todo o país, e não como se diz só em Lisboa. Quando se diz que a Revolução foi feita só em Lisboa, isto é um disparate completo. Nem sei porque é que se continua a dizer isso. Estes indivíduos têm por missão o seguinte: armarem-se, praticarem o tiro do armamento e aprendiam a fabricar no canteiro a artilharia civil. A artilharia civil eram as bombas de dinamite. O dinamite tinha acabado de aparecer aí. São verdadeiros artistas a fabricar bombas de dinamite. Foram as bombas de dinamite que ganharam as ruas no 5 de outubro. Não foi a tropa, foram as bombas de dinamite. Faz ideia do que é lançar uma bomba de dinamite no meio de um esquadrão de cavalaria. Bom, os cavalos desaparecem esbaforidos, levam de arrastoso o cavaleiro, desaparecem que nunca mais ninguém o vê. O 4 de cavalaria, a unidade de elite dos monarcas, desapareceu numa noite num combate destes em Alcântara. A unidade de elite dos monarcas. Bom, então, o que é que compete a estas pessoas fazerem? Cada um destes bons primos tem que, naturalmente, recrutar mais gente. E as indicações que têm é os quartéis. Por que os soldados? Porque eles tinham tido a experiência de que a Revolução do 31 de janeiro de 1891, falhou precisamente porque eles confiaram nos oficiais e não nos soldados. E, portanto, os oficiais vieram para a rua, fizeram uma marcha, depois apareceu a Guarda Municipal, que é uma coisa feita para defender o liberalismo democrático, uma espécie de Guarda Republicana da altura, dá-lhes porrada, matam meia dúzia de gajos e aquilo foi tudo embora. Bom, tudo se passava então em conquistar, em a Carbonária conquistar homens para as suas fileiras. Onde? Daqui à porta dos quartéis. Eu quero falar com o meu primo fulano. E era um primo. A certa altura os gajos dos quartéis, os oficiais começaram a achar que havia primos a mais dentro daquela organização. Porque era tudo primo, tudo primo. Pensei que aquela gente vinha toda do campo. Estava na cidade há pouco tempo. Devia ter muitos primos, bastantes primos. E a certa altura começaram a fiscalizar o que o bom primo levava para dentro da tropa. O corneteiro que procedeu a esta fiscalização, o oficial não mexia as mãos, estava de luvas, não mexia as mãos e dizia ao corneteiro para fiscalizar a cesta do bom primo. E o corneteiro olhou lá para dentro e viu que havia lá um prospecto, pega, mete na coisa da corneta e desapareceu, não tem nada, está tudo ok. Portanto, eles tinham os quartéis na mão. Esta organização tem soldados, marinheiros, etc. E a certa altura, os navios do porto, tudo aquilo, os navios de guerra, estava tudo na mão. Ora, é preciso verificar que houve várias tentativas de deitar abaixo a monarquia, como aquela do 31 de novembro por causa do ultimato, do 31 de janeiro por causa do ultimato. O ultimato, os senhores já sabem o que é que foi, não vale a pena estar aqui a perder tempo, mas atenção, o ultimato provocou um ódio generalizado em todo o país, não apenas contra os ingleses, também contra o rei que cediu ao ultimato. E então foi aí que o Partido Republicano se transformou num partido simultaneamente nacionalista e colonialista. Para ser nacionalista teve que ser colonialista. Para ser colonialista tinha que ser nacionalista. Organizaram logo uma quete nacional, uma coleta de dinheiro para armar as Forças Armadas, que as Forças Armadas não tinham qualquer espécie de capacidade de luta contra os ingleses, muito menos. E então, desse dinheiro que foi essa coleta, eles mandaram construir em Livorno, nos estaleiros de Livorno, na Itália, um cruzador, o cruzador Alves Barrota, o cruzador Adamastor. O cruzador Adamastor foi o cruzador que bombardeou o Palácio das Necessidades e pôs de lá fugir o último rei de Portugal. Para além desta atuação nacionalista, extrema, que eles souberam aproveitar muito bem, a verdade é que era preciso esta luta armada. As armas que eles tinham eram apenas as bombas que sabiam fazer, e mais nada. O resto tinham que ir aos quartéis buscar as armas. E então, nesta altura, simultaneamente com a necessidade de armar a Carbonária,
o Estado também começa a dizer, nós também temos que nos armar. E há um plano do rei Dom Carlos para armar as Forças Armadas Portuguesas, plano do rei Dom Carlos, que foi exatamente o plano que o levou a desaparecer. E o seu descendente, o Dom Manuel II. Em que é que consistia nisto? Consistia, em primeiro de tudo, como toda a gente compreendeu. Nós precisamos de uma armada oceânica. Isto é, uma armada capaz de combater nos grandes mares. E não uma coisa aqui ao pé da costa, ou no Limpopo, lá em Moçambique. Uma grande armada. Mas onde é que está dinheiro para a grande armada? Um país que está arruinado. Então começaram-se a fazer uma série de navios, como o São Rafael, o cruzador, como o Vasco da Gama, o único couraçado que nós tínhamos. Atenção que o couraçado Vasco da Gama fez, antes do couraçado Potemkin, a primeira greve dos marinheiros da Europa. Só que, como no tempo do fascismo ninguém podia falar nisto, só se falava no couraçado Potemkin. Mas a grande greve dos marinheiros europeus, primeira, é do couraçado Vasco da Gama. E o couraçado Vasco da Gama, os marinheiros tomaram o navio. Teve que ser mas teve que ser dominado, precisamente pelo cruzador Dom Carlos, que é um dos navios novos que o Dom Carlos ainda teve tempo de ver. Nós tínhamos, a certa altura, quando se dá a Revolução, nós tínhamos uma série de cruzadores e tínhamos uma esquadra oceânica razoável, moderna e razoável. Por exemplo, o Dom Carlos estava armado com peças de 170 milímetros, e dava, na altura, estamos em 1907, dava 22 nós de velocidade. São 40 km por hora. Portanto, não eram... Quando aparecem os historiadores, como o Dr. Fernando Rossi e outros, a dizer que o exército português era um exército sem tecnologia, não sabem o que é que está a dizer. Não sabem o que é que estão... Diz coisas porque, na verdade, não estudam nem averiguam. Bom, e então, simultaneamente com esta ação da Carbonária, há ainda de ter em conta as armas que o exército foi trazendo novas. Então dá-se uma coisa muito curiosa. Lisboa era defendida por uma divisão. E nós só tínhamos 2 divisões em todo o território nacional. Uma divisão militar é qualquer coisa como para aí 20 e tal mil homens, se estivesse completa. E começámos, no plano de rearmamento e de renovação das Forças Armadas Portuguesas, que vem do tempo do Dom Carlos, começámos primeiro por arranjar uma espingarda que servisse para a tropa. A melhor espingarda que na altura existia era a espingarda Mauser, de 6,5 milímetros. A espingarda Mauser, que muitos, como é o meu caso, ainda utilizaram em Portugal, e isso utilizou na Guerra Colonial. Esta espingarda Mauser tinha houve um oficial português, o capitão Vargueiro, que resolveu fazer uma adaptação da coronha desta espingarda e permitia meter um pente com 5 balas e com uma culatra especial permitia fazer logo 5 tiros, uns a seguir aos outros, que era quase uma espécie de metralhadora. Isto foi uma invenção de um português, que nós vendemos aos alemães, e os alemães começaram-nos a fazer as armas, e nós queríamos comprar 100 mil armas destas. Não compramos as 100 mil armas, mas quando se dá o 25 de Abril, todas as Forças Armadas Portuguesas estão armadas com a espingarda Mauser 1907. Portanto, um armamento que é com que fez a guerra, depois contra os próprios alemães. Com cujas armas fez a guerra contra os próprios alemães em 1917. Uma arma fabulosa. Depois comprámos uma coisa chamada metralhadoras. Até aí não havia metralhadoras, havia umas coisas que davam uns tiros depressa. Há um americano que consegue fabricar uma metralhadora extraordinária com uma fita, com um tambor de arrefecimento em água que permite fazer 6.300 tiros em 12 minutos. Nós comprámos 72 armas destas. É aí que aparecem os regimentos de caçadores. Os caçadores é para usar aquela arma. E nós temos 72. Como cada companhia tem 4 coisas daquelas, o senhor já veio, nós tínhamos 18 companhias de caçadores, ou seja, 9 regimentos de caçadores, armados com o melhor que havia à superfície da terra. E depois, coisa das Arábias, quando tivemos a nossa linha férrea, que também, não por acaso, foi escolhida a linha por Badajoz em vez da linha por Salamanca, os reis começaram a ir à Europa e a Europa começou a trazer aqui os seus reis. E é nessa altura que apareceu o Eduardo VII e uma série o imperador alemão que veio a Portugal, etc. E o Dom Carlos vai também numa dessas viagens à França. O nosso aliado era a Inglaterra, não se esqueçam disso, que tinha feito o ultimato. Vai à França. O rei é casado com uma princesa francesa, Dona Amélia de Bourbon, como vocês sabem, de Orleans e Bourbon. E em França levam-no. Já estava em preparação uma guerra, estamos em 1900 e qualquer coisa, 6 ou 7, estava já em preparação uma guerra, e como o rei era casado com uma princesa francesa, embora o que existisse era a República Francesa,
levam-no a um campo militar para verificar as últimas armas que a França tinha arranjado. Que armas eram essas? Era uma peça de artilharia ligeira chamada Schneider. Vou dizer porque é que isto é importante. Porque os teóricos dizem que o nosso exército não prestava para nada. Estamos em 1900 e qualquer coisa, 6 ou 7, estava já em preparação à guerra, e como o rei era casado com uma princesa francesa, embora o que existisse era a República Francesa, levam-no a um campo militar para verificar as últimas armas que a França tinha arranjado. Que armas eram essas? Era uma peça de artilharia ligeira chamada Schneider. Vou dizer porque é que isto é importante. Porque os teóricos dizem que o nosso exército não prestava para nada. Bom, se a gente pensa isso, não se podia ter feito a revolução. Nós só podemos fazer a revolução e ganhá-la porque o exército era moderno. Porque se fosse antigo não conseguíamos. E isto é muito importante e é por isso que perco tempo, desgraçadamente, tenho que perder tempo com estas coisas. Muito bem. Ele vai e o Estado-Maior francês mostra-lhe aquela arma. Esta arma era uma arma curiosa, porque era a primeira arma que absorvia o choque, o coice da arma, da explosão, absorvia num sistema hidráulico e a arma nunca saía do sítio, dava o tiro e nunca saía do sítio. Portanto, se eu acertasse, logo que eu acertasse um tiro no lugar onde queria, a arma nunca mais saía do sítio. Eu podia mandar todos os tiros para lá, caíam todos lá no mesmo sítio. Isto é uma coisa enorme. E o rei começou logo a dizer: eu quero uma arma destas, eu quero estas armas. E nem pensar numa coisa destas, segredo militar, ninguém sabe da essência disto. Bem, uma guerra do caneco, e em nome da princesa de França, e também para fazer puxar-nos a nós para o lado dos franceses em vez para o lado dos ingleses, os gajos vendem as Schneiders a Portugal. Essas Schneiders têm uma importância enorme, porque só havia, nos regimentos de artilharia, só havia estas Schneiders. Onde é que havia estas Schneiders? Havia no regimento de artilharia 1, em Campo Lido, que tinha 25. Havia em Queluz, que tinha 8. Havia em Santarém, que tinha para aí mais 8 ou 9. Havia em Vendas Novas, que tinha também mais não sei quantos. Portanto, todos os regimentos de artilharia estavam armados com Schneiders. Bom, isto parece que é uma coisa secundária, mas não é uma coisa secundária como os senhores já vão ver. Portanto, nós temos um exército armado com a melhor tecnologia da época. Estava era em armamento, ainda não estava tudo acabado. E não se sabe, aliás, onde é que eles iam arranjar dinheiro para pagar esta brincadeira. As Schneiders têm tanta importância que quando começa a guerra, os franceses dizem: devolvam-nos as Schneiders. Em 1914, por exemplo, que era uma arma magnífica, começa a guerra e diz: manda-nos para cá as Schneiders. E já o governo provisório disse: não, as Schneiders não vão. As Schneiders vão se a gente mandar os homens também. E é aqui que aparece o problema da participação de Portugal na guerra. Quer dizer, Portugal impôs a sua participação na guerra, primeiro porque sabia que ia ficar sem as colónias se não participasse, e depois impôs porque não devolvia as Schneiders, a não ser com a brigada de artilharia, onde as Schneiders, uma brigada, é quase um corpo de exército, tem 3 brigadas. Vocês já veem o que é a importância da brigada. E então os portugueses diziam aos gajos, os republicanos: sim senhor, a gente vai para aí, leva-vos isso, leva-vos os homens, e como a brigada de artilharia não pode ir sozinho, a gente leva um corpo de exército. E é assim que aparece o problema da participação de Portugal na guerra, à volta de um instrumento de guerra, que é a Schneider. Bom, chegando aqui a esta fase, já toda a gente percebeu, está o Partido Republicano em grande desenvolvimento. O partido de massas. A Carbonária, que já organiza no país cerca de 40 mil pessoas armadas. Um exército que o Partido Republicano nunca confiou, em cujos dirigentes o Partido Republicano nunca confiou, mas confiou só na sua massa de soldados, marinheiros e sargentos. Temos estes elementos todos reunidos. Esteve-se apenas à espera dos acontecimentos. Primeiro houve uma tentativa. O João Franco faz um acordo com o rei a propósito de uma coisa bárbara que aconteceu naquela altura. Foi o chamado problema dos adiantamentos. Também vou dizer isto, quer dizer, isto eu nunca mais saí daqui hoje, mas, enfim, vamos, como os senhores têm que sair, não é? Bem, o problema dos adiantamentos aqui é que a Casa Real fazia despesas, estavam num orçamento. Mas aquele orçamento, com esta mudança de graves perturbações políticas, o orçamento nunca foi, digamos, ajustado. E o rei também não tinha muita pressa, bastava que lhe fizessem adiantamentos. Os adiantamentos. Então, a certa altura, os adiantamentos assumem verbas absolutamente monumentais. E os republicanos conduziram, à volta do problema dos adiantamentos, uma campanha verdadeiramente gloriosa. Porque é de uma inteligência absolutamente extraordinária. Primeiro, tinha 3 deputados nas Cortes, quando o João Franco andava a falar do problema dos adiantamentos, que era preciso regularizar o problema dos adiantamentos, porque não tinha regularizado e o orçamento tinha que entrar em conta com aquilo e não tinha sido regularizado. E o que é que há? Perguntam os republicanos: o que é que há com os adiantamentos? E o João Franco
tem que mostrar uma parte do problema. Bom, aqueles 3 indivíduos que estão no Parlamento, eu por acaso nem tenho muita simpatia por eles, mas de qualquer modo são 3 oradores absolutamente fora de série: o Afonso Costa, o João Chagas e o António José de Almeida. O António José de Almeida, o Afonso Costa levanta-se e diz: por menos do que isso, rolou em França, no cadafalso, a cabeça de Luís XVI. E o Jaime Gama da altura interrompe imediatamente as coisas e chama a polícia e chama a guarda. Atenção, esta guarda é a primeira companhia de Infantaria 1 e esta companhia, no dia da Revolução, junta-se a Machado Santos na rotunda. Notem as coisas como elas têm. E, portanto, a companhia vem, pega e leva à pancada o Afonso Costa para a rua. Imediatamente levanta-se o João Chagas, toma a palavra e diz aos tipos: os senhores devem ir comigo às necessidades por um rei pela barra fora. Bom, nova porrada outra vez em cima. Isto eu estou a resumir o debate. Não resumir o debate é para vocês verem que não é nada do que se passa hoje. E a certa altura, mais um para a rua e depois o António José de Almeida começa a fazer um discurso daqueles eloquentíssimos, como ele fazia, também para ser corrido. Mas aí fechou a loja e já ninguém prendeu o Almeida. Portanto, vamos os tipos presos, fica fechado o Parlamento durante umas semanas, ninguém pode fazer mais nada. Então começa a imprensa republicana, que é dirigida, desde logo, pelo século, comandado pelo grão-mestre da maçonaria. Estou aqui a apontar para o meu amigo maçom, tenho um grande respeito para ele, e eu não sou maçom, mas enfim, em todo caso, sou um amigo dele. E portanto, 3 jornais, o século, a Alma Nacional, que é do Almeida, a Luta, que é de um outro sector, como estes jornais vão dar por sectores dentro do Partido Republicano, a Luta, e o Mundo, de França Borges. O Mundo, então, começa, claro, dá-se isto tudo, vem uma nova lei de imprensa para impedir que se fale dos adiantamentos, e então dá-se uma coisa extraordinária, que toda a imprensa começa a falar dos adiantamentos, e a palavra adiantamento começou a ser proibida de usar em Portugal. O Mundo tem, aliás, um artigo muito interessante que diz assim, diz o França Borges: se um jornalista quiser fazer a reportagem da última caçada do rei e disser que El Rei se adiantou até ao fim de um córrego para apanhar um cabrito, é imediatamente preso e o jornal é imediatamente encerrado. Quer dizer, a palavra adiantamento já não se explica. A Luta trazia uma coisa que era a coluna dos adiantamentos. Por exemplo, aqueles fediveres que se passam em Lisboa, dos pequenos roubos e não sei o quê, era tudo na coluna dos adiantamentos. Por exemplo, o desempregado Carlos, na calçada do Galvão, entrou pelo pátio da vizinha e adiantou-se ao seu capado. Isto é uma das notícias. Bom, as coisas foram de tal ordem que, de facto, o país pegou fogo completamente com uma coisa daquela. E daí que há depois uma tentativa de impedir. Claro, o Parlamento é encerrado, com o apoio do rei, por João Franco. João Franco começa a governar na ditadura. Mas os senhores não pensem que a ditadura, isto é muito importante, porque nós estamos a viver uma situação que nos está a aproximar cada vez mais do fascismo sem dar conta disso. E também da revolução, sem dar conta disso. As duas coisas ao mesmo tempo. E estas coisas são de uma enorme importância. Porque quando nós começamos a perder direitos, nós temos que ver isso no conjunto e não apenas como uma pequena perda de um direito. Quando, por exemplo, os gajos dizem, é preciso pôr na Baixa instrumentos que permitam vir quem passa nas ruas da Baixa. Mas isto é fascismo, isto não tem outro nome. Mas, no entanto, ninguém se levanta contra isto. Isto é tudo considerado normal. Se um banco tem uma coisa dessas a filmar as pessoas que estão passando à porta e me filmam a mim 40 vezes ou 4 vezes por dia, porque eu passo à porta de 2 bancos 4 vezes por dia a pé, também ninguém se preocupa com isso. Sou eu que me preocupo. Evidentemente, o resto ninguém se preocupa. Bom, e então, passa a ditadura de João Franco e eles só têm uma coisa a fazer, porque naquele tempo da ditadura, a ditadura aprovou leis que permitiam mandar um tipo para Timor sem recurso. Quer dizer, fazia-se um julgamento sumário e o tipo ia para Timor, deportado, e não havia recurso daquele julgamento. Então, evidentemente, as pessoas começaram a ver que tinham que fazer qualquer coisa para evitar que desaparecesse a oposição toda em Timor, Angola e em Moçambique. E fizeram foi uma tentativa de golpe de Estado que falhou em 28 de janeiro de 1908. Falhou. Evidentemente falhou. Como falhou, foram uma quantidade de pessoas presas e
E o João Franco leva as leis que é preciso assinar para estabelecer uma ditadura a sério, que o rei assina quando está em Vila Viçosa e quando regressa é morto, como sabem. Isto é muito engraçado porque em 1960 ouvirem o chefe do Partido Progressista no Conselho de Estado, a que presidiu o rei, no Conselho de Estado diz: isto, notem bem, isto é o pronome demonstrativo mais pejorativo que existe na língua portuguesa. Isto ou acaba com um crime ou com uma revolução. Nunca ninguém esteve tão longe da verdade e mais perto da verdade ao mesmo tempo. É que aquilo, agora digo eu, aquilo acabou mesmo com um crime e com uma revolução. Não um ou outro, mas os dois simultaneamente. É aqui, quando o rei é morto, a monarquia baixa um pouco a guarda. Baixa um pouco a guarda e tenta chegar a um apaziguamento. Note, é preciso dizer aqui, porque eu não vou ter tempo de tratar hoje, nem sei quando, a República em si mesmo, os 16 anos da República. Note que, já naquela altura, os republicanos tentaram dizer que não tinha nada a ver com o regicídio. Não, isso foram dois homens, foi o Luís e o Costa. Foi o Luís e o Costa, não foi mais ninguém. A Carbonária não tem nada a ver com isso. A maçonaria não tem nada a ver com isso. O Partido Republicano não tem nada a ver com isso. São dois homens. Quando muito 5, também havia mais uns 3 na esquadra do Pinhal Novo que tinham sido presos. E, portanto, podia haver 5, mas não havia mais ninguém. Exato, tudo a fugir. E tentaram até, no caso do Afonso Costa, tentaram fazer um acordo com a monarquia já depois da morte de Dom Carlos, para ver se conseguiam estabelecer um entendimento, porque aqueles indivíduos eram burgueses, não eram operários, não eram comunistas, eram burgueses. Tentaram. Bom, mas não se fez o acordo e, portanto, está tudo preparado para a revolução.